Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Começa agora a segunda parte dessa história imperdível, pela beleza, pela surpresa de tudo que vai acontecer, dessa mulher que em 3 dias acabou se relacionando com 3 homens diferentes. 3 dias, 3 homens diferentes, pela circunstância de tudo que vocês vêm acompanhando desde o início. E nessa segunda parte dessa história, algo impressionante vai acontecer. Eu queria que vocês acompanhassem a partir de agora. Eu conto até 3 e a gente começa a narrar a carta de hoje. Antes da contagem, pessoa, Deus lhe fez com perfeição, com simpatia, com inteligência, com alegria. Deus dotou você de toda a capacidade. Deus capacitou você para que você seja o que você quiser. Ora, se você pode ser o que você quiser, então seja gentil, porque gentileza gera gentileza. Você não acha bonito quando você vê alguém ajudando alguém? Copie esse gesto, imite esse gesto, que é lindo. Ou pessoa, se sobrar gentileza, manda um valeu demais aqui para o nosso canal, que eu lhe serei eternamente grato. Muito obrigado, viu? Por toda a contribuição, por toda a ajuda, pelo seu ok nas histórias, pelo teu joinha nas histórias. E prepara o coração, porque nós vamos à segunda parte dessa história incrível. E agora eu estava dentro do carro do Celo. Ele, jogador de futebol, jogava no Touro do Norte de Araguaína. Mas o contrato havia chegado ao seu final e não fora renovado. Ele estava, portanto, voltando para sua terra, que era Goiânia. Explicava-me que ele iria tentar ficar no Atlético Goianiense. Ele tinha por lá um jogador amigo que lhe arrumou uma temporada de testes e, se fosse aprovado, ficaria mesmo por lá. Eu tinha acertado a idade dele naquele café da manhã. De fato, o Celo tinha 22 anos. Eu falei para ele que ele era novo ainda, que ele tinha tanto e muito pela frente. Mas estranhamente ele me corrigiu. Eu até levei um susto. Que nada. Pro futebol eu não sou tão novo assim, não. Já sou velho. Eu tenho que me firmar num clube imediatamente e fazer carreira em nome, senão tudo se complica. Para o jogador de futebol fica muito mais difícil depois dos 20. Nossa, eu nunca imaginei que alguém aos 22 anos pudesse ser considerado velho para começar na sua profissão. Mas a vida ensina, né? E a vida ensina tanto. Foi nessa hora que ele perguntou a minha idade. E, na verdade, ele fez uma afirmação. E você, Nice? Você deve ter uns 18, 19 anos no máximo. Eu? Eu respondi assim, meio assustado. Eu, né? E dando uma risadinha. Nada, eu não tenho isso não. Eu tenho 16 anos. Nessa hora, o susto foi total dele. Ele diminuiu a velocidade do carro, fez menção de entrar para o acostamento, uma vez que uma placa anunciava retorno a 1 quilômetro dali. E ele falou: Nice, você é louca, Nice? Você é menor de idade? Pelo amor de Deus, vamos voltar. Eu vou te levar de volta para o Hotel Ipanema. Você tá lá hospedada com o seu pai, não é?
Nessa hora, eu implorei que ele não fizesse retorno algum, que ele continuasse firme no nosso caminho. E eu contei para ele toda a minha história. Eu tive que abrir para ele toda a minha história, desde o momento em que eu saí de casa lá em Belém. Contei para ele da minha fuga, que eu buscava encontrar a minha mãe na cidade do Rio de Janeiro, e falei para ele que o velho do palito, era assim que eu chamava, que o velho do palito, o seu Divaldo, ele não era meu pai. Ele era um caminhoneiro que havia me dado carona desde Belém até Araguaína. Naturalmente, eu não contei para ele, não contei para o Celo os detalhes das relações sexuais que eu havia vivido, tanto com o meu namorado Ulisses, lá no Belém, e muito menos do que ocorrera com o velho do palito em seu caminhão e no próprio hotel. Mas eu implorei socorro para o Celo, sabe? Eu implorei socorro para ele, que por favor, ele me levasse até Goiânia, por favor, Celo, que de lá eu partiria de ônibus em busca da minha mãe no Rio de Janeiro. Era tudo que eu queria, era chegar até Goiânia. Celo, ele se mostrou um pouco contrariado no começo, ainda com aqueles pensamentos de desistir, de voltar, de me deixar de volta no Hotel Ipanema, mas com os quilômetros tudo foi arrefecendo, tudo foi se acalmando, tudo foi passando. E quando deu perto já de 2h da tarde, isso devia ser mais ou menos 1h20 por aí, ele resolveu fazer a nossa primeira parada para almoço. Detalhe, apesar de quase 4 horas de viagem, não tínhamos andado muito não, porque o estado dos primeiros quilômetros da estrada era muito ruim, meu Deus do céu. A primeira rodovia, chamada de TO 050, Tocantins 050 até Porto Nacional, aquela estrada tinha verdadeiras crateras, praticamente não tinha asfalto. E fizemos uma viagem bem lenta até ali, o que fazia até com que conversássemos bastante, e aí a gente foi sabendo mais um pouco da vida do outro. Celo, ele me dizia que o seu sonho, o sonho dele, do Celo, o sonho dele era ser descoberto por algum olheiro do estrangeiro. Ele queria jogar futebol, mas não ficar jogando futebol aqui no Brasil. Ele queria jogar futebol fora do país, fora do Brasil. Ele falava que o sonho dele era esse. E eu? Bem, eu falava que o meu sonho estava ainda bastante indefinido. Eu precisava mesmo primeiro era encontrar a minha mãe na cidade do Rio de Janeiro. E ainda cheio de dúvida do que iria acontecer comigo, se de fato eu seria reconhecido por ela ou não. Nessas horas, o Celo, ao me ouvir, ele se mostrava triste e até preocupado comigo. Foi quando o Celo anunciou: vamos parar por aqui? Aqui é São Miguel do Araguaia. Uma vez eu almocei aqui. Aqui tem uma comida muito boa. E eu nunca mais esqueci a comida daqui. E nem o nome do restaurante. Cheiro Verde, o nome do restaurante daqui. Cheiro Verde. Vamos? Nossa, eu já estava com uma fome. E só de ouvir esse nome, Cheiro Verde, me deu mais fome ainda. De fato, a comida do tal de Cheiro Verde era muito boa. Uma mesa completa de salada, sabe? A carne, muita carne e tudo muito saboroso. Só uma pequena crítica ao restaurante: a fumaça da churrascaria entrava um pouco para dentro do salão e aquele cheirinho ficava impregnado na gente, colava na gente. Eu não ligo para isso, mas o Celo, ele ficou incomodado, tanto que já de volta ao carro e na estrada, de vez em quando ele reclamava: caramba, eu fiquei cheirando a churrasco, sabe? Fiquei com cheiro de churrasco. Eu tô doido para tomar um banho. Eu ria e dizia a ele: liga não, Celo, o meu cheiro tá igual ao teu. E enquanto isso, o carro ia engolindo os quilômetros. Tem uma hora que começa a cansar. É quilômetro e mais quilômetro, a viagem realmente é muito longa, e tem uma hora que começa a cansar. Eu notei que Celo,
Ele teve uma hora que ele parou de conversar, sabe? Ele parou, começou a bater o cansaço, e aí quando eu olhei, ele deu uma piscada assim ao volante, sabe, aquela dormida rápida. Ele deu uma dormida assim, uma piscada, e ele estava até saindo da pista. Eu até, Celo, eu até gritei com ele. Então ele falou para mim, eu falei para ele, na verdade, né? O Celo, você deu uma piscada braba. Vamos parar? Vamos descansar? Isso já estava se aproximando de meia-noite. Ele olhou para mim e falou: 20 quilômetros mais para Pirenópolis. A gente para lá, tá? Eu só tinha mesmo que eu concordar. E eu não parei mais de falar com ele até que nós entramos na cidade de Pirenópolis. Nos hospedamos na pousada Vila Velha. Nossa, que lugar gostoso! Eu até faço questão de citar o nome aqui, de recomendar, sabe? Pousada Vila Velha, Pirenópolis. Nossa, que lugar gostoso, tudo muito asseado, tudo muito limpinho. E eu, nervosa, porque eu sentia que, sei lá, dali para frente poderia acontecer algo mais entre mim e o Celo. Ele foi cavalheiro. Ele pediu, lá no apartamento que ocupamos na pousada, ele pediu que eu tomasse banho primeiro. Em seguida, foi ele. Enquanto ele estava no banho, eu pensava: meu Deus, nós vamos ter que dormir juntos nessa cama de casal. Será que... né? Será que... Bom, que roupa eu visto? O que eu visto? Eu tinha um short e uma camiseta. Eu não tinha nada parecido assim com um pijama que fosse confortável. Então eu vesti o short e a camiseta. Foi o que vesti e caí na cama, no meu lado. Um lado que eu elegi para ser meu. Eu elegi aquele lado para que fosse meu. Mas Celo, ele saiu do banho apenas enrolado na toalha. Ele estava sem nada por baixo. Eu fechei os olhos para fingir que eu dormia. Aí ele se aproveitou, que eu estava assim com os olhos fechados, ele se aproveitou disso e se livrou da toalha. Ele ficou dentro daquele quarto como nasceu. Eu via, sim, eu via, porque eu mantinha os olhos semi-abertos, sabe? Quando você está fingindo assim, está dormindo, mas os olhos entreabertos, eu via tudo. Só que eu tremia. E eu nem sabia se, na verdade, eu tremia por medo ou sei lá, se por qualquer outra ansiedade. Podia também ver que Celo, ele tinha o corpo perfeito de atleta. Peitoral aberto, muitos músculos nos braços, a barriga com aqueles gominhos que só atletas possuem, e as pernas de jogador de futebol. Era um espetáculo à parte as pernas dele, com músculos muito bem definidos na coxa, na panturrilha. E eu ali, deitado, e ele nu, cuidando dos últimos detalhes antes de se jogar na cama. Vi quando ele apagou a luz e vi o momento em que ele vem como estava, nu, e se enfiou debaixo dos lençóis. Ele se enfiou e me abraçou. Ele se enfiou ali e me abraçou. Gente, para tudo, eu já tinha enfrentado o velho do palito. Eu teria agora que encarar um atleta, né? Coisas da vida. E aconteceu. Eu não sei se eu queria recusar, mas se eu quis, ou se eu não quis, ou se eu quis recusar, eu nada falei. E aí eu permiti que tudo acontecesse. Detalhe, e tudo aconteceu sem nenhum tipo de preservativo. Celo completava o ciclo. Ele era o terceiro homem com o qual eu me relacionei em 3 dias. 3 homens diferentes. 3 dias diferentes. 3 dias seguidos.
3 homens diferentes. E o Celo era o terceiro homem em 3 dias na vida de uma mulher honesta. Porque eu era até ali uma mulher honesta, como sempre fora. Não admito aqui ser chamada de leviana, não. Porque qualquer pessoa que for opinar, antes de se manifestar, coloque-se no meu lugar. Por favor. Antes de você me julgar, se coloque no meu lugar. Dessa vez, com o Celo, o relacionamento sexual não me causou nenhum repúdio, nenhum nojo. E assim, foi o tempo que durou e nós dormimos o restante da noite. Dia seguinte, por volta de 9 horas da manhã, o café da manhã da pousada Vila Velha foi ainda melhor que o do hotel. Não sei, eu estava com mais apetite. E quanta coisa boa tinha naquele café da manhã. Se um dia você for a Pirenópolis, passa lá. Pousada Vila Velha, vale a pena. Quanta coisa boa tinha. Meu Deus do céu. A tapioca de lá era uma delícia. As frutas, vocês perceberam que eu estava tirando a barriga da miséria. As frutas, os bolos, os pães. Volto na tapioca, a doce, a salgada. Antes de partirmos de Pirenópolis, a recepcionista da pousada nos disse que nós estávamos no centro histórico. Vocês estão, aproveitem, vocês estão no centro histórico. E ela nos incentivou a irmos conhecer a igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja tinha uma história. Ela pegou fogo em 2003 e ela perdeu praticamente tudo dos seus 300 anos de história. Então, naquele momento, a igreja ainda estava em ruínas do que sobrara do incêndio. E eu fiquei impressionada. Eu estava dentro das ruínas da igreja e fiquei impressionada. Vale a vista, viu? Vale a vista. Hoje, evidentemente, já não está mais daquele jeito. A igreja já foi recuperada, mas eu estou relatando o que eu vi naquele instante. E valia a pena a vista. Muitos objetos, inclusive, foram recuperados pelos próprios moradores de Pirenópolis, que quando souberam que a igreja estava pegando fogo, eles entravam na igreja mesmo com fogo e salvaram as peças antigas do altar. 300 anos de história. Os moradores se arriscavam no fogo e até perderem a vida para salvarem as imagens sacras e a história daquela igreja. E conseguiram salvar muita coisa, praticamente tudo. Lá dentro, eu estava dentro da igreja em ruínas, eu estava dentro daquilo que havia restado, né, da igreja. Ali eu rezei, dentro da igreja Nossa Senhora do Rosário, eu rezei, pedindo que Nossa Senhora do Rosário me levasse sã e salva ao meu destino, que era o encontro da minha mãe. Eu até chorei dentro da igreja, sabe? Eu rezei com tanta fé, com tanta fé. Acabamos ficando para o almoço em Pirenópolis e almoçamos num restaurante chamado Espaço Eco. A comida caseira, servida no fogão a lenha, decoração do tempo antigo. Olha, eu não conhecia, mas a cidade de Pirenópolis é linda e é histórica para mim. Vocês vão entender a razão. Pirenópolis, uma cidade linda, eu amei conhecer. Aconchegante, cheia de lojinha de artesanatos e souvenirs locais. Foi lá que eu ganhei o presente de Celo. 2 xícaras lindas, escrita numa eu e na outra você. 2 xícaras eu ganhei dele. Xícaras lindas, numa eu e na outra você. Depois, o Celo voltou à pousada Vila Velha e tudo que a gente tinha vivido na noite anterior acabou se repetindo. Celo, ele me tranquilizava, dizendo que em pouco mais de 2 horas chegaríamos a Goiânia. Agora está pertinho. Ô Nice,
Agora praticamente a gente chegou, tem um pouquinho mais de 2 horas para Goiânia. Nós estamos perto, estamos próximos, fica tranquilo. Com essas e outras, saímos de Pirenópolis quase 4 horas da tarde. E quando deu 6h30 da tarde, chegamos a Goiânia. Celo ficou com um semblante triste. E eu notei, eu percebi que ele ficou com um semblante triste. Eu também fiquei. Afinal, era chegada a hora da despedida. E Celo, já dentro de Goiânia, perto da rodoviária, fala comigo. Eunice, eu até parei o carro aqui para que eu tivesse tempo de falar com você o que eu quero falar. Que pena, Eunice. Mas teremos que nos separar. Mas eu vou ser sincero com você. Eu gostei demais de você, Eunice. Eu acho que, por tudo, pelo nosso encontro tão casual, eu não te conheço direito, e nem você tampouco me conhece. Mas veja que coisa, nós estamos tão ligados assim, né? Tão íntimos que eu gostaria de continuar com você. Não é balela, não estou jogando conversa fora, eu estou sendo muito sincero. Mas sabe, Eunice, que pena. Que pena por quê, Celo? Que pena, Eunice. Eu tenho aqui em Goiânia. Eu ainda não te falei, mas eu preciso te falar. Eu tenho aqui em Goiânia uma noiva. E essa noiva tá grávida. Tá esperando um filho meu. E sabe, eu tenho obrigações para com ela. Eu tô comprometido com ela até a cabeça. Mas eu lhe digo olhando nos seus olhos, como agora estou. Te falo olhando dentro dos seus olhos. Se não fosse isso, eu nunca que eu iria me separar de você. Porque nisso eu gostei de você. Sabe, gostei. Mas eu gostei mesmo. Eu gostei de você de verdade. Eu não queria me separar de você. Tentei falar, mas eu não consegui. Acabei chorando. E ele também. Verdade. Ele também chorou. Na sequência, ele ainda falou: bem, mas agora eu vou te levar na rodoviária. Eu vou te colocar dentro do ônibus e vou te dar um dinheiro para você fazer as suas refeições durante o trajeto, porque não é perto não, viu? Não é perto não. Goiânia até o Rio de Janeiro de ônibus são 22 horas, quase 22 horas de viagem até que você chegue lá. Eu vou te deixar um telefone. Esse telefone pertence à casa dos meus pais. Então qualquer problema que você tiver no Rio de Janeiro ou pelo caminho, você pode ligar. Ainda que não esteja, você pode deixar o recado para mim. Eles vão me dar o recado. É o telefone da casa dos meus pais, tá? Eu agradeci. E ele entrou na rodoviária, levando a minha mochila. Ainda tivemos um problema. Ele tentou comprar a minha passagem numa aviação chamada Nacional, mas ele não conseguiu, porque eu, sendo menor de idade, eu precisava de uma autorização. Aí ele coça a cabeça e fala: ai, meu Deus do céu, e agora? Ele sai caminhando comigo em busca de uma solução, ele ia dar um jeito. Foi quando ele avistou uma senhora na fila da aviação Gontijo. Essa senhora estava indo para o Rio de Janeiro, na fila, para comprar passagem pela aviação Gontijo. E essa senhora era conhecida dele e da família dele. Ele me apresentou para ela como se eu fosse prima dele. Ele me apresentou para a senhora, e para me dar crédito, ele me apresentou para ela como se eu fosse prima.
E ele pediu para essa senhora que comprasse a minha passagem. E explicou para ela que ele não teve tempo de solicitar autorização, e nem a família, e qualquer coisa para ela falar, para que a senhora dissesse que nós estávamos juntas. Ele me garantiu para essa senhora, sabe? Ele me deu toda a credibilidade que eu precisava junto a essa senhora. Ele falou que eu era prima. E como eu sendo gente de bem e sua prima, disse ele, né? Que eu sendo gente de bem e sua prima, que a senhora ficasse sossegada. A senhora, de nome Carolina, não tinha por que duvidar. Então, solução encontrada. Na despedida, o Celo, se colocou comigo atrás de uma pilastra da rodoviária e ele me deu um beijo. O último beijo. Ele me deu um beijo. O último beijo. E cumpriu o que prometera. Me levou até dentro do ônibus. Lá no ônibus eu me sentei ao lado da dona Carolina. E o ônibus partiu com destino à cidade maravilhosa. Dona Carolina era uma simpatia de pessoa. Falante, queria saber de mim. Problema, ela conhecia toda a família do Marcelo. Sim, porque agora eu sabia que ele era chamado Celo como jogador de futebol porque o nome dele era Marcelo. E aí o apelido, né, para o futebol ficou Celo. Ele disse que tinha muito Marcelo no time que ele jogava e o pessoal falou, Mar não, Marcelo pode ser. E aí começaram a chamar ele por Celo. Então agora eu sabia que o nome dele era Marcelo. E ela, a dona Carolina que estava comigo, ela conhecia a família dele, do Marcelo. Ela, então, a dona Carolina queria saber filha de quem eu era para ser a prima dele. Eu até comecei a contar a história que era uma tia que não era bem a tia, mas eu detesto mentira. Eu detesto mentira. Mentira não é para mim. Eu sabia que uma mentira contada exigiria depois 1 milhão de outras para tentar se justificar. E nem assim consegue. Então, já na estrada, dona Carolina, tão dada comigo, me passava tanta coisa boa, me passava tanta segurança. Pela primeira vez na minha viagem, eu me sentia de fato segura. Naquela aventura daqueles últimos 3 dias, eu de fato agora me sentia segura tendo a dona Carolina lado a lado comigo. E eu pensei comigo, quer saber? Eu vou me abrir com a dona Carolina. Não vou mentir para ela, não. Eu vou falar toda a verdade. Toda a verdade. Então, inicialmente eu pedi desculpas, em nome até do Celo. Justifiquei que ele mentiu para que eu conseguisse embarcar, porque eu precisava embarcar. E aí eu abri a verdade. Falei toda a verdade para ela. Sei lá, com ela foi diferente. A dona Carolina me passava a imagem de mãe. Sabe, a mãe que eu não havia tido a minha vida inteira. Porque eu não tive. A minha me abandonou, eu tinha 5 aninhos. Eu estava indo ao encontro dela agora, depois de 11 anos. Então eu não me lembrava de ter tido mãe, sabe? E ela me passava essa imagem da figura de mãe, carinhosa, atenciosa, me passava essa confiança. Então para ela, dona Carolina, eu contei tudo. Para ela eu contei até das relações sexuais. Eu morria de vergonha. Mas eu não tinha vontade de esconder nada da dona Carolina. Eu queria contar tudo. E eu contei para ela que eu havia tido em 3 dias sequentes 3 homens diferentes. Eu contei para ela. Eu contava e chorava, sabe? De tanta vergonha, de pudores que eu tinha. Eu contava e chorava. E ela sabia me ouvir. E ela chorava comigo. Ela sofria comigo. Mas eu falei tudo. Não deixei nada escondido. Deixei nada para trás.
Falei até de como era meu pai, o comportamento dele, dos meus irmãos. Falei tudo. A dona Carolina apertava minha mão, me passando apoio. E depois ela também me contou sobre a vida dela. Que ela morava em Goiânia, morou muito tempo em Goiânia, mas que havia perdido o marido morto num assalto. E depois disso havia ficado muito desgostosa e resolveu se mudar para o Rio de Janeiro. Na verdade, uma volta para o Rio de Janeiro. Ela já havia morado lá enquanto solteira. E ela tinha ido para a mesma casa que ela vivia, num bairro chamado Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. Lá ela morava com uma irmã dela que era mais velha do que ela. E eu, na minha inocência, eu perguntei para ela se ficava perto. Quando ela falou Realengo, eu falei, e fica perto de Nilópolis, Travessa Alentejano? Afinal, era esse o endereço que eu tinha da minha mãe, né? A dona Carolina riu. Ela falou, não, Nilópolis é bem distante lá de Realengo. É coisa de uns 13, 14 quilômetros. Dá mais de meia hora de condução. É longe. Eu expliquei para ela que eu não conhecia nada no Rio de Janeiro. Foi quando ela me falou, eu vou te levar lá. Eu vou te levar lá no endereço que você tem em Nilópolis, no endereço da tua mãe. O endereço que você tem na busca da tua mãe, eu vou te levar lá. Pode ficar tranquila. Nessa hora, eu até chorei, sabe, de emoção. Eu não sei bem explicar o porquê, mas eu senti também nesse momento que a minha sorte estava mudando. No encontro com a dona Carolina, a minha sorte estava mudando. Olha, eu e ela conversamos tanto, eu e dona Carolina, que nós nem vimos passar 22 horas de viagem. Imagine se ela não tivesse a mim e eu se não a tivesse. 22 horas num ônibus de viagem. A gente nem percebeu de tanto que nós falamos. Saímos 8 da noite de Goiânia e chegamos no Rio de Janeiro no dia seguinte, 6 da tarde. Nossa, caramba, 22 horas batidas. De 8 da noite até 6 da tarde. Vi que dona Carolina, ela era bastante religiosa, porque quando ela olhou para o relógio que chegamos no Rio e ela viu que eram 6 horas da tarde, ela, antes de descer do ônibus, ela segurou na minha mão e rezou uma Ave Maria. Foi importante aquela oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pronto, podemos ir. Desembarcamos. Ela pegou um táxi e me levou consigo. Ela me explicou que era muito tarde para irmos a Nilópolis naquele dia. Não dá. Eu prefiro fazer isso durante o dia, sabe? É melhor para nós. E ela me levou direto para a casa dela. Foi a primeira noite que eu dormi na casa da dona Carolina. Ela me apresentou a sua irmã mais velha, que também foi receptiva, também foi calorosa, carinhosa, me recebeu bem. Nesse dia, eu dormi de verdade, sabe? Sabe como uma filha dorme em segurança na casa dos seus pais? No caso, na casa da mãe. Parecia que eu já estava na casa da minha mãe. Exatamente isso. Na casa da dona Carolina, parecia que eu estava dentro da casa da minha mãe. Meu Deus, eu não sei explicar direito o tipo de emoção que eu sentia. Aí no dia seguinte cedo, ela pegou o carro, ela tinha carro, ela dirigia muito bem. Aí no outro dia cedo, ela pegou o carro, a minha mochila, e ela falou, então vamos, eu vou te levar, conforme te prometi. Eu vou te levar no encontro com sua mãe. Até a irmã dela foi junto.
A irmã dela mais velha foi junto também. Imaginem o meu nervosismo. Meu Deus do céu. Eu ia no banco de trás, né? Porque a irmã dela foi no banco da frente com ela. E eu fui no banco de trás, roendo as unhas. Quando eu fico nervosa, eu começo a roer as unhas, sabe? A minha ansiedade. Meu Deus, imaginem. Eram 11 anos sem ver minha mãe. 11 anos. A última vez que eu a vi, mas eu não lembrava, eu tinha 5 anos. Bom, agora eu estava com 16, 11 anos depois. Mas não lembrava do rosto dela. Eu tinha uma vaga lembrança. Será que eu vou reconhecê-la? E ela? Tantas perguntas, né? Será que ela irá me reconhecer? Nossa. Aí eu fui vendo como é que era longe. Lá de Realengo a Nilópolis. Deu mais de 45 minutos. Nossa. Longe mesmo. Ela tinha razão. Mais de 45 minutos depois, Dona Carolina entrou naquela travessa, alentejando. Eu estava tão nervosa e repeti o número até meio engasgando. Eu nem consegui sair do carro porque eu estava no banco de trás, né? Então eu nem consegui sair do carro. Ela, a Dona Carolina, saltou antes de mim. Tocou a campainha. O relógio marcava 10 horas da manhã. Mas antes que o portão se abrisse, eu também consegui sair do carro finalmente, porque a irmã dela me ajudou. Então eu saí do carro. E de repente, da casa, sai aquela mulher. Dona Carolina, ela abriu um sorriso, pois ela viu na mulher traços físicos meus. Era ela. Só podia ser ela. Qual é a sua graça? Carolina. E o nome da senhora? Janete. Era esse o nome dela. Não tinha mais como errar. Ela de fato é minha mãe. Dona Carolina, ela faz a apresentação. A senhora sabe quem é essa moça linda aqui? Ela me olhou. Ficou calada. E depois ela falou com cuidado. Não, eu não tô conhecendo. Eu não sei. Não tá? Pois eu vou lhe fazer uma grande surpresa. Saquei Eunice. Nice, sua filha. É sua filha isso aqui. A minha mãe me olhou incrédula. Eu já estava quase desmaiando de emoção. E eu que corri na direção dela para dar um abraço. Ela me abraçou também. Mas sabe, não foi assim exatamente como eu tinha imaginado que fosse. Foi perceptível. A Dona Carolina percebeu. Ficou faltando alguma coisa naquele abraço. Mas a minha mãe, ela me abraçou. Ela então, minha mãe nos convidou para que entrássemos. Sua casa era boa. Tinha uma mobília de um bom nível. Foi quando a minha mãe me apresentou a Yasmin. Yasmin era minha irmãzinha. Linda. Minha irmã. Eu sou tua irmã. Ela era uma menininha no momento de 5 anos. A menina ficou olhando para mim assim, sem nada entender. Era muito compreensível que fosse assim. Ela só tinha 5 anos. Achei até que, por uma questão de educação, a minha mãe fosse convidar a Dona Carolina para o almoço. Mas ela ficou calada. Então a Dona Carolina e a irmã se despediram. Mas a Dona Carolina me deixou todos os contatos. E eu não sei explicar, mas quando a Dona Carolina saiu, fiquei triste. Sabe, fiquei triste. Eu tive a certeza de que eu veria aquela mulher num período muito breve.
muito breve, eu iria vê-la de novo. A verdade era que a minha mãe queria saber de como estavam os demais filhos e até perguntou do meu pai também, mas era duro para mim constatar de que já não existia, sabe, aquele vínculo de mãe e de filha. Não tinha mais, não existia. O exemplo estava claro para mim pelo modo como ela tratava a Yasmin, que era bem diferente da forma como ela me tratava. Com a Yasmin tinha um vínculo, sabe? A menininha, minha irmã de 5 anos. Com a Yasmin tinha um vínculo, comigo não. E depois havia mais um detalhe. Quando chegou o marido da minha mãe, que era aquela mesma pessoa com a qual ela fugiu lá do Belém, o marido dela, ele não me tratava muito bem. Não que me maltratasse, mas a gente sabe a diferença. Não é que você é maltratada pela pessoa, é que a pessoa não é receptiva a você, não é carinhosa a você. Tem uma diferença, né? Há uma diferença brutal entre ser tratado mal e não ser tratado bem. Ele não me tratava bem. Ele era apenas formal comigo, sabe, lacônico, às vezes monossilábico até, só, certo, sei. Só que vocês entenderam, né? Vocês perceberam? Eu estava com a minha mãe 11 anos depois. Era para ser só comemoração, era para ser festa, era para ser alegria, mas não estava assim. Não estava assim. E eu sentia que eu estava na casa, mas sei lá, eu não era de toda bem-vinda ali. E ainda a bomba iria explodir. 2 meses depois de eu estar lá na casa com a minha mãe, eis que eu descubro que aquela menstruação atrasada, depois daquele teste, a confirmação, eu estava grávida. Eu estava grávida. E agora? E agora? A minha mãe queria saber de mim quem era o pai. Quem era o pai da criança? Mas eu não tinha condição de dar uma resposta que fosse condizente, que fosse próxima da realidade, próxima da verdade. Até porque toda aquela confiança que eu havia sentido na senhora Dona Carolina, veja, eu não sentia na figura da minha mãe biológica, sabe? Eu não sentia com a minha mãe. Eu não sentia o que eu sentia com a Dona Carolina. Não havia a mesma empatia, não havia a mesma sintonia. Eu tratava ela bem, ela me tratava, procurava me tratar bem, mas eu não tinha coragem de falar com ela tudo que eu tive coragem de falar com a Dona Carolina, sobre tudo o que eu tinha sofrido na minha viagem. Eu não tinha coragem de falar para ela que a minha vida tinha sido uma aventura naquela viagem, que eu tive 3 relacionamentos sexuais com 3 homens diferentes em 3 dias seguidos. Aquela coisa da intimidade e da força que eu tive para falar com a Dona Carolina, eu não tinha com a minha mãe. Eu não tinha coragem de abordar esse assunto com ela. Eu me senti acuada, eu me senti perdida. Foi aí que eu liguei para Dona Carolina e eu pedi para ela socorro. Dona Carolina, eu tô ligando para pedir socorro. Imediatamente, a Dona Carolina veio ao meu encontro e se colocou à minha disposição. E minha mãe, que já tinha inclusive brigado com o marido dela quando
ele soube da minha gravidez, ele teve que ficar sabendo que eu estava grávida. Ela ficou, a minha mãe, com muito mais medo de perder o marido do que a mim. Que ela tinha acabado de reencontrar, mas ela tinha muito mais medo de perder o marido do que a mim. Quer dizer, a saudade já tinha sido matada. Já. O amor era muito superficial, sabe? Então a saudade já tinha sido matada. E ela já não fazia nenhuma questão que eu ficasse. Ainda fiquei por mais 10 dias em sua casa. Mas depois eu liguei novamente, pedindo socorro para Dona Carolina. E ela veio para me socorrer. E desta vez, ela me levou para sua casa. Lá, eu cheguei quando contava já perto de 3 meses da minha gravidez. Ela, Dona Carolina, me ofereceu todo o suporte. Eu é que queria saber, Dona Carolina, e agora? O que eu faço? Quem é? Quem é o pai dessa criança que eu estou esperando? Mas ela, a Dona Carolina, com toda a sua experiência, me pedia calma. Calma, tudo tem seu tempo. Vamos fazer cada coisa a seu tempo, Nice. Cada coisa a seu tempo. Primeiro, a gravidez. Depois, o nascimento do bebê. Virá um menininho, uma menininha. Depois, o nascimento do bebê. E sobre o pai, a gente vai descobrir depois. Calma, não é o momento, não é hora. Você não pode falar com nenhum deles. Não podemos destinar a criança a nenhum deles sem essa convicção, sem essa certeza. Então você me entende? É preciso ter calma. Mas agora é curtir a gravidez e ter um nenê. Calma. Calma. Quem seria? Quem seria o pai? Será que meu namorado de Belém, Ulisses, seria ele? Seria o velho do palito? Porque inclusive podia ser o velho do palito. Ou o pai da criança que eu esperava era o Celo, o jogador de futebol. Quem seria? Você quer tentar descobrir? Tenta, manda no comentário, a partir de agora. Ulisses, o namorado de Belém. O velho do palito, Sr. Divaldo, o caminhoneiro. Celo, Marcelo, o jogador de futebol. Quem é? O pai da criança que eu esperava. As circunstâncias da vida. As circunstâncias me levaram a ter em 3 dias seguidos 3 homens diferentes. Eu vou ficar esperando a tua opinião. E não perca, aqui mesmo nesse canal, a parte final dessa história. Que tem um final extraordinário. Mas não perca a parte final dessa linda história. Se sobrou gentileza, manda o seu valeu. Dá o teu joinha na história. Se inscreva no canal.